está no ar mais um Saúde em Pauta e é claro que a gente vai trazer um tema hoje para você muito bacana. Por que bacana, gente? Porque informação de qualidade com uma doutora especialista no assunto é tudo que você precisa, né? E o tema de hoje é obesidade, que é muito recorrente e com certeza você tem muitas dúvidas. Eu vou tentar tirar as principais aqui com a doutora Simone Ribeiro, ela que é médica endocrinologista. Mas antes, deixa eu trazer um dado aqui, olha. Do Sistema Nacional da Vigilância Alimentar e Nutricional, diz que foram registradas mais de 340 mil crianças entre 5 e 10 anos de idade com obesidade infantil em 2022. É um número alto, né? Antes a gente não falava muito de criança e de adolescente, então esse que vai ser o foco do programa. Mas muito obrigada, doutora, por receber a gente aqui na sua clínica. É um prazer e vamos bater um papo aí para elucidar as dúvidas e para fazer a coisa mais importante em relação à obesidade, que é a educação, né? Trazer informação de quem realmente entende, né? Porque hoje a gente joga no Google, a gente vê de tudo, né, doutora? E a gente fica meio perdido, não é esse o caminho, né? A gente tem que procurar informação aí de qualidade. Doutora, pra gente começar, o que é obesidade? Ela é uma doença? Sim, a obesidade é uma doença, a gente tem que quebrar esse tabu, né? Ela não tem que ser tratada como uma falta de comprometimento, um baixo rendimento, é uma doença que tem que ter segmento e que muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, vai precisar de segmento a longo prazo e de tratamento contínuo. Um acompanhamento mesmo, né? Um acompanhamento médico e principalmente um acompanhamento multidisciplinar, né? A gente precisa de apoio psicológico, a gente precisa de educador físico e de médico aí na ponta desse triângulo para guiar melhor esses pacientes e evitar as complicações ligadas à obesidade. Crianças e adolescentes, esse dado aí que eu trouxe, né? Na verdade, tá cada vez mais comum. Por que isso? A obesidade ela tem se tornado uma grande pandemia, né? Uma pandemia mundial que acomete pessoas de todas as idades e que vem aumentando muito nessa faixa etária dos 5 aos 19 anos. Nas últimas décadas houve um aumento aí de 10 vezes o número de obesidade infantil e estima-se que por volta do ano de 2030, o Brasil ocupa o 5º lugar na posição do ranking mundial de obesidade entre crianças de 5 a 19 anos. A causa principal a doença é uma doença poligênica, multifatorial, ela é determinada por vários fatores e em 90% dos casos ela é determinada por essa herança genética associada a maus hábitos alimentares e ao sedentarismo. É complicado, né? As mamães aí já devem estar em pânico, né? Falando, meu filho tá um pouquinho gordinho, minha filha parece que tá um pouquinho acima, já recebi bronca aí da pediatra, né? O que eu tenho que fazer para isso não se agravar? Segundo os dados do IBGE, 1 em cada 3 crianças com idade entre 5 e 9 anos tem obesidade infantil. Isso está principalmente ligado à falta de fibras na dieta, está ligado a alimentos açucarados, a sucos, né, a bebidas, que são alimentos que dão pouca saciedade, ao sedentarismo, a prática aí de celulares, telefones, muito tempo na televisão. Então tem trabalhos mostrando que criança que ficam mais de 2 horas por dia com equipamentos eletrônicos, isso aumenta muito a chance de obesidade. Nossa, é duro que assim, é uma questão muito complicada, né? Que a gente sabe que a vida é corrida e tudo mais, mas a gente tem que olhar aí, né? Eu também sou mãe, né? E a gente tem que olhar aí nesses hábitos, com atenção nesses hábitos aí que estão sendo criados, né? Que podem ficar pra vida, né, doutora? E assim, tem muitos trabalhos mostrando que principalmente os primeiros 1000 dias da criança vão contar muito nesse processo metabólico e vão determinar nessas crianças, né, que são inseridas essa alimentação ruim muito precocemente, uma obesidade mais precoce. Tem um estudo importante que foi um estudo americano chamado Bogalusa Heart Study, que mostrou que 80% dos adolescentes com obesidade permanecerão com obesidade na vida adulta.
Então, a obesidade, ela tem que ser combatida o mais precocemente possível. A visão que tinha-se antes da questão da obesidade, tanto pela Sociedade Americana de Pediatria, como pela Sociedade Brasileira de Pediatria, era vamos observar, vamos tentar medidas comportamentais, sim, tudo isso é muito importante, mas hoje cada vez mais fala-se nesse acompanhamento precoce e na introdução de medicação para esses pacientes com obesidade muito grave. E essa obesidade, ela tem tipos diferentes de obesidade? Como isso é diagnosticado? Em 90% dos casos, como eu te falei, a obesidade é de uma herança poligênica, são vários fatores que vão determinar, então você vai ter a herança genética alinhada principalmente com os erros alimentares e o comportamento sedentário. Apenas 10% dos casos da obesidade corresponde à obesidade de causa monogênica, que pode ser por uma síndrome, né, genética, por doenças endócrinas como hipercortisolismo, síndrome do ovário policístico, que podem ser doenças neurais, né, como uma paralisia, crianças com paraplegia, né, paralíticas, ou com doenças musculares. Mas na grande maioria dos casos são os maus hábitos alimentares associados à baixa prática de atividade física. E aí tem tipo 1, tipo 2, grau 1, grau 2? Isso aí a gente já vai falar de diagnóstico, né? Tá. Quando a gente fala em criança e adolescente, a gente fala em percentil ou Z-score, né? O que isso quer dizer? É o quanto uma criança se afasta da normalidade. Então ela tá 1 Z-score acima, 2 Z-scores acima, 3, que já significa uma obesidade muito grave, né? Existe aí o MC, que é feito no adulto e feito na criança também. O MC ele dá esse número absoluto, né? Que não vai mostrar relação de massa corporal, relação de obesidade central, que hoje, quando a gente fala em obesidade, a coisa que é mais discutida e que está em alta é a questão da centralização da obesidade, né? À medida que a pessoa ganha peso, ela tem uma expansão do tecido subcutâneo periférico que não vai passar daquele ponto. E aí, a partir desse momento que ela continua ganhando peso, esse peso vai todo para a região abdominal. E é essa centralização da gordura que faz com que aumente o risco de doença gordurosa do fígado, de diabetes, de hipertensão e de morte precoce nesses pacientes. Nossa, gente, então é muito mais complicado do que a gente imagina, né? Que a gente olha e fala, obesidade, tem que emagrecer, mas envolve muita coisa, né? Uma hora emagrece, né? Deixa ele é criança. Então essa conduta está sendo cada vez menos pertinente, até porque a obesidade está se tornando cada vez mais grave, né? Então essa questão de só olhar, só esperar, isso é uma conduta que não está acontecendo mais, né? Inclusive, tanto em questão a mudança de conduta, a ver esse paciente mais de perto, a tratamento medicamentoso e até a indicação de cirurgia bariátrica. Doutora, por enquanto, obrigada aí pelas informações que foram muito ricas até o momento. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta a falar mais um pouquinho sobre obesidade. Até já! Estamos de volta com Saúde em Pauta, conversando com a doutora Simone Ribeiro, ela que é médica endocrinologista, e o nosso tema de hoje é obesidade. Doutora, você trouxe várias informações muito interessantes, né, sobre obesidade, que hoje em dia, antigamente, né, fala que as avózinhas chegavam, a criança tem que ficar gordinha, que é saudável, e hoje a gente já tem informação e conhecimento suficiente que não é bem assim, né, que isso pode se agravar e que a obesidade é muito sério. Mas assim, a criança chegou aqui, o adolescente, ou até o adulto, né, como que é feito esse diagnóstico para depois iniciar o tratamento, se identificado? O mais importante, eu acho que inicialmente, é o acolhimento, né? O acolhimento para esse paciente entender que ele tem uma doença e, como tal, ele precisa ser ouvido, tem que colher uma boa história clínica. Hoje, o tratamento da obesidade e o diagnóstico da obesidade também é baseado nos fenótipos de obesidade. Então, já tem estudos mostrando que quando você associa os fenótipos da obesidade, o porquê que aquela pessoa chegou naquele peso, o porquê que ela tem uma desregulação, né, dessa fome, dessa saciedade, você vai poder entender melhor o que acontece e tratar melhor esse paciente.
Como que a gente, além da história clínica, de medidas antropométricas, você vai fazer o MC, como a gente discutiu no bloco anterior. Outra medida muito importante, e essa consegue avaliar um pouco melhor o risco cardiovascular desse paciente, né? É a medida da cintura abdominal, que fica na região entre a última costela e a parte superior da região suprapúbica. Essa medida, se ela for superior a 0,5, ela mostra que esse paciente tem uma gordura visceral importante e por isso um aumento do risco cardiovascular. Outra avaliação importante nesse paciente também é um exame de bioimpedância, porque a bioimpedância ela consegue avaliar a proporção de gordura corporal, massa gorda, massa magra, e com isso também você consegue ter, né, uma noção melhor de como esse paciente está para tratá-lo também da melhor forma. E nós temos, né, o exame de maior acurácia, que aí é um exame que não é feito no consultório, que é um exame que chama densitometria de composição corporal. E nesse exame, que ele é um exame mais fidedigno que a bioimpedância, ele consegue avaliar essas proporções corporais de forma mais fiel. A partir dessas avaliações antropométricas e principalmente da conversa, da história clínica desse paciente, você vai entender o porquê, né, desse paciente, se ele é um paciente que tem muito hábito beliscador, se ele acorda à noite para comer, né, como é que é o dia a dia dele, como é que é a qualidade de sono dele, né, a qualidade de atividade física dele, né, e aí você vai conseguir avaliar melhor esse paciente e tratá-lo da melhor forma. Quais as complicações que podem acontecer, assim, após avaliar, né? Como que começa esse tratamento e se deixar levar, até onde pode ir, né, esse problema todo aí? Como avaliar o risco desse paciente com obesidade? A gente vai, né, a partir dessas medidas, vai pedir alguns exames laboratoriais, avaliar esse paciente do ponto de vista hormonal, dependendo do grau de obesidade, afastar um hipercortisolismo, um aumento do cortisol, um hipotiroidismo, né? Se for mulher, você vai pensar na síndrome ovário policístico e vai pedir função do fígado, função do rim, né? Hoje, pela questão da centralização da gordura, tem se falado muito na questão, né, da gordura perihepática, periepicárdica e perirenal, né? O que são esses nomes difíceis? Então, à medida que centraliza essa gordura, esse paciente passa a ter gordura ao redor dos órgãos, e isso que torna a obesidade mais grave, né? Então, uma das coisas, né, que vem sendo mais discutida atualmente é a questão da esteatose hepática, da gordura no fígado, que 80-90% dos pacientes com obesidade têm gordura no fígado, e isso aumenta o risco, né, desse paciente ter um diabetes, ter hipertensão, ter um infarto, e atualmente já se fala também no risco desse paciente ter uma gordura perirenal e gordura ao redor do coração, podendo levar também a obesidade, a insuficiência cardíaca e a insuficiência renal. Então é uma questão muito séria, né? É muito sério isso, né? Tem que tomar uma atitude mais rápida possível para reverter esse quadro, né? Sim, e eu tô falando dessas complicações, né, que parece que vão ser muito longínquas, mas a gente já vê esteatose hepática, gordura no fígado, nas crianças e nos adolescentes. Feito todo esse diagnóstico, doutora, você falou que tem que ter um olhar aí multidisciplinar e tudo mais, né? Como que é esse acompanhamento depois de todos esses exames na mão para tratar esse paciente? Esse acompanhamento, né, se possível, né, no mundo real, no mundo ideal, né, não no mundo real, né, ele idealmente deveria ser feito com acompanhamento psicológico, com educador físico, acompanhando esse paciente porque ele precisa de muita motivação, né? Obesidades graves funcionam, né? O tratamento flui melhor se esse paciente tiver um apoio, né, semanal, quinzenal, então esse apoio é muito importante para o sucesso do tratamento. A gente tem que pensar em tratamento medicamentoso, né? As doenças devem ser tratadas com medicação. E nós já temos no Brasil, né, medicações aprovadas para adolescente acima dos 12 anos de idade para tratamento da obesidade.
Também temos casos que precisam de cirurgia, né? Hoje permanece uma grande incógnita, né, em relação à idade de cirurgia bariátrica no paciente adolescente. Algumas sociedades advogam, né, que espere que esse paciente feche a idade óssea, né, que ele cesse o crescimento para poder fazer, para ser encaminhado para cirurgia. Que é com que idade? Que é por volta da idade de 16 anos, tá? Mas a Sociedade, né, Brasileira de Pediatria e a Sociedade principalmente americana de Pediatria já advoga que isso possa ser realizado sem o fechamento da idade óssea, né, a partir de 14 anos, dependendo do caso, óbvio, em obesidades muito graves, não responsivas ao tratamento medicamentoso. Tá, mas é um passo a passo, né, doutor? Sim, sim. Antes de mais nada, o mais importante é a mudança, é a educação, né? É explicar para o paciente que ele precisa ingerir mais fibras, que as bebidas açucaradas, ela tem que sair das casas, ela tem que sair dos lanches da escola. A escola é um lugar muito importante para educar esses pacientes, essas crianças, esses adolescentes. As crianças, né, os adolescentes passam muito tempo na escola. Eu atendo pacientes ligados à escola, que fazem parte da diretoria ou mesmo da parte de lanches, nutricionistas, e que se fala cada vez mais, se conversa em prevenção. Mas ainda a gente está muito longe do que seria o ideal. Então a gente precisa que essas crianças, além de ter uma alimentação mais saudável, hoje o recomendado é o plant-based, que é a alimentação baseada em vamos descascar mais e desembrulhar menos. Se você puder fazer alguma coisa na sua casa, ao invés de comprar um pão ensacado, se você puder ter uma coisa fresca em casa, você mesmo preparar os alimentos do seu filho, isso vai ser a melhor maneira de evitar isso. Lógico que respeitando que criança precisa comer para crescer, né? Então tem que haver um equilíbrio entre o que é certo, o que a gente tem que expor. Por isso que precisa de um acompanhamento, precisa de uma pessoa que esteja bem afiada com tudo isso, né? Tanto da parte nutricional como da parte médica. É um caminho, é uma luta, né? Principalmente que hoje, assim, a oferta de produtos é muito fácil para facilitar a nossa vida, né? Principalmente a gente falando de crianças como mãe, né? É muito mais fácil a gente comprar uma bisnaguinha, um suquinho de caixinha, do que a gente fazer algo natural, botar uma fruta, né? Estimular a criança. Então é um processo, é uma mudança mesmo de comportamento, de hábito, até de cultura, né? Sim. A cultura, ela influencia muito, né, a alimentação. Os grupos familiares, os grupos de amigos, eles são formados pelos hábitos alimentares, né? Então a gente precisa ter uma mudança profunda mesmo para conseguir atingir todas as camadas. Não é fácil, né? A criança, muitas vezes, ela é seletiva, ela não aceita todos os alimentos, mas a gente não pode desistir. A gente tem que continuar, né, um dia após o outro, porque o futuro, né, depende disso. E saber que, assim, o quanto antes o quanto precocemente nós agirmos em relação a essa criança, né, a esse adolescente com obesidade, se a gente conseguir que esse adolescente se torne um adulto magro, a chance dele se manter magro ao longo da vida vai ser muito maior do que se ele for para a idade adulta com obesidade. Tá certo, doutora. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer. Por receber a gente, trazer tantas informações aí. Vamos lá, hein, gente? Quem tá assistindo a gente, quem tá ouvindo, entra na mente aí, pensa, reflete, né? Porque a gente tem que se cuidar, tem que prevenir para evitar aí muitas coisas ruins que podem vir, né? A partir da obesidade. Sim, muitas né, complicações, né? Obrigada, viu, doutora? Imagina. E você saiba que toda terça tem um programa inédito para você, sempre com informação de qualidade aqui no Saúde em Pauta. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau. Até.